A grande questão é como é que nós vamos conversar sobre tudo isso sem se estressar, sem querer brigar, sem querer impor, sem querer dizer para o outro a minha verdade absoluta. Você falou antes, enquanto a gente estava aqui conversando, bebendo café, você falou sobre liberdade, né? Não existe liberdade absoluta. Isso aí. Não existe liberdade absoluta. Não existe liberdade de expressão absoluta. Não existe. A gente achar que... A gente tem um caso concreto de um podcast agora, que aconteceu ainda há pouco, né? Uma ideia defendida assim... na verdade, eu acredito que ele... Na minha opinião, uma ideia bem equivocada. Uma ideia equivocada e defendida equivocadamente. Exato. Porque você pode ter uma ideia equivocada, exato. Mas se você consegue defender essa ideia construindo um conceito para essa ideia, com embasamento, você pode até ser rechaçado. Sim. Mas o debate, ele vai se dar em outro nível de adoração. ele vai se dar em outro patamar. Não é? Então, nós podemos... Eu acho que liberdade de ideia a gente tem que ter. Mas a gente tem que saber defender as ideias da gente. Sim, com certeza. E aí, achar que qualquer coisa que a gente fala é liberdade de expressão, tem um limite a liberdade de expressão, que é a liberdade do outro, que é tudo do outro. O Léo, a gente, ele foi participar uma vez. A gente, quando aconteceu o episódio do Charlie Hebdo, na França, em Paris, a gente fez vários programas lá na Boas Novas, o Cabeça para Cima, sobre liberdade de expressão. A gente discutiu isso lá. E aí você vê, um jornal de humor faz uma charge sobre Maomé. Os caras entram no jornal e matam todo mundo. Acabou. Eles podem entrar no jornal para matar todo mundo? Não. É crime. Eles têm que ser punidos. É crime. Mas a discussão era: o jornal pode, sabendo que essa galera tem... Porque radical... É extremista, né? Radical extremista, você vai encontrar em todos os lugares. Acho que até na religião budista deve ter um budista extremista, meu irmão. O cara que não fala. Fica lá todo... Fica lá. Sabe, numa meditação radical. Sei lá. Totalmente vertical. Entra. Eu acho que em todo lugar deve ter um extremista. Provavelmente. É verdade. E aí mexeram com uma galera que, quando tá no extremo, como eles estão, a solução para eles é essa. Então essa é uma discussão que também passa pela comunicação do que a gente faz. Sim, do que a gente faz aqui, com certeza. Do que a gente faz aqui, né? O que vocês fazem aqui, o que eu faço lá, o que outras pessoas fazem também. Esse é um papo legal. Né? Até onde você considera que essa liberdade pode ir? Eu vou te dar um exemplo, porque isso é uma coisa que a gente conversa. Eu me converti numa igreja chamada Sinais e Prodígios. Lá era bem religioso, assim, sabe? Também não podia usar bermuda e tal. E aí, a primeira vez que eu fui numa igreja que podia usar bermuda, eu me senti um pecador porque eu estava usando bermuda. Ou seja, o meio que a gente vive também, ele molda os nossos pensamentos muitas vezes, né? E aí, quando você entra num cenário de um pouco mais de liberdade ou de abrangência... Tem que saber ser livre. Exato. A minha igreja é muito livre. E essa é a conversa que a gente tem. Eu falo assim, cara, porque outro dia aqui eu apresentei o programa com camiseta. Eu me senti mal, porque tava de camiseta, aparecendo minha tatuagem. Eu falei, mano, até quando isso é religiosidade? Mas você estava preocupado porque estava aparecendo a sua tatuagem, ou porque você estava de camiseta e pensou que a camiseta não fosse uma vestimenta apropriada para estar no ar? Mais isso do que a tatuagem. Então... Você vê que você já tirou metade da sua culpa. Mas além de estética, além do visual, a gente conversa sobre conteúdo também. Sim. Até onde a gente pode ir? Por exemplo, o nosso conceito é mostrar uma abrangência do evangelho. Então, Paulo, a gente, até o momento está decidido, ainda não aconteceu presencialmente no REC.
Mas até então, por enquanto, a gente tem a decisão de, cara, vamos conversar com pessoas, inclusive, que não sejam protestantes. Como, por exemplo, vai sentar, se Deus quiser, em breve, uma pessoa bem relevante da Igreja Católica aqui. Ótimo. Essa é a nossa ideia. A gente quer chamar uma pessoa que seja gay. Fizemos isso na Boas Novas. Isso, mas a gente não quer debater o que é certo e o que é errado. Não, um monte de gente vai debater. A gente quer falar assim, mano, como que você é tratado pela igreja e como você queria ser tratado, por exemplo. Então, essa liberdade de conteúdo a gente conversa também. Existe. Para quem não é cristão evangélico, porque o cara pode ser cristão católico, pode ser cristão, o cara pode acreditar em Jesus Cristo e não ter uma religião. Até porque Jesus não fundou religião nenhuma, né? Quem fundou religião foram os homens. Né? Jesus, ele só foi Jesus e ele andou pela terra, ensinou um monte de coisa, pregou o amor. O que passa disso é política. Porque também tem o seguinte, pra gente também não deixar de tocar num ponto que é polêmico e importante. Jesus disse que era filho de Deus. Ponto. Eu sou filho de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Às vezes, os evangélicos são acusados, e num certo sentido, às vezes com razão, de terem se apropriado de Jesus como só deles. Então, se você não acredita no meu Jesus, não em Jesus, no meu Jesus, você não vai para o céu, você não vai ser salvo. Você não pode usar camiseta, você não pode se tatuar. Aí, para quem não é evangélico, não consegue entender até a quantidade de denominações que existem dentro da religião evangélica. Meus amigos me perguntam, mas você é evangélico, o que é isso? Tem assembleano, batista, presbiteriano, cuspe de Cristo, bola de neve, IBA, Vineyard, cara, Caverna de Adulão. Caverna de Adulão, meus vizinhos. Caverna de Adulão. Cara, e aí o assembleano tem que usar terno. Isso. Alguns, outros já nem tanto. Na Vineyard, o pastor pode pregar de bermuda. Na Vineyard, você não tem problema de ser tatuado, de usar anel, pulseira, brinco, nada disso. Já, talvez, numa outra igreja mais tradicional, não seja possível. Mas tudo isso é invenção do homem. Usos e costumes. Usos e costumes. Aí, essa questão da liberdade, ela também fica confusa e difusa. Ao mesmo tempo que ela fica confusa, ela também fica difusa. Como é que se entende o que é liberdade quando você está discutindo, primeiro, se você pode ser tatuado? A discussão é mais profunda, a discussão é mais séria, a discussão ela é mais interessante do que ter uma tatuagem ou não. Isso é uma escolha pessoal, da pele. E aí vem também as interpretações que desvirtuam a palavra, desvirtuam o que está escrito. Né? Lá não sei aonde está escrito que se você fizer a sua pele e tal, você não sei o que lá, blá, blá, blá. Então, aqui é um espaço para discutir isso. Não percam essa oportunidade de discutir essas questões todas aqui.